Sejam muito bem-vindos ao canal Tesouros da Lição da Escola Sabatina. Que alegria estarmos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje chegamos à reflexão de quinta-feira, cujo tema é Eu os farei voltar. Esta lição nos conduz a uma das verdades mais confortadoras das Escrituras. Quando alguém se afasta de Deus, o Senhor não abandona essa pessoa. Pelo contrário, Ele continua trabalhando silenciosamente para atraí-la de volta aos seus braços de amor. Todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos períodos de fraqueza espiritual. Houve dias em que a oração perdeu a intensidade, momentos em que a leitura da Bíblia foi deixada de lado, ou situações em que o coração se tornou frio em relação às coisas de Deus. Talvez você consiga lembrar de uma época em que sua fé parecia distante e sua comunhão com o Senhor enfraquecida. Mas algo aconteceu. Deus agiu. Ele enviou uma mensagem, uma circunstância, uma pessoa ou uma lembrança que despertou novamente seu coração. E foi assim que você voltou a experimentar um relacionamento vivo com Ele. É exatamente sobre isso que fala Zacarias capítulo 10. Nesse capítulo, Deus apresenta diversas promessas ao seu povo. O Senhor declara que fortalecerá os que estão fracos, reunirá os dispersos, trará de volta aqueles que estavam longe e os fará andar em seu nome. O quadro é o de um pastor que não se conforma em perder suas ovelhas. Enquanto os seres humanos muitas vezes desistem das pessoas, Deus continua procurando caminhos para restaurá-las. Ao ler Zacarias 10, percebemos que a iniciativa da restauração parte sempre do Senhor. Não é o povo que encontra o caminho de volta sozinho. É Deus quem chama, fortalece, conduz e transforma. Isso é uma demonstração poderosa da graça divina. Se dependesse apenas da força humana, ninguém retornaria. Mas o amor de Deus vai ao encontro daquele que está distante. Talvez você conheça alguém que se afastou da fé. Pode ser um filho, uma filha, um cônjuge, um irmão ou um amigo querido. Talvez essa pessoa tenha crescido ouvindo sobre Jesus, participado da igreja e conhecido as verdades da palavra de Deus, mas em algum momento escolheu seguir outro caminho. E talvez você carregue perguntas difíceis no coração. O que poderia ter sido diferente? Onde eu falhei? O que devo fazer agora? A lição nos mostra que essas perguntas são naturais. Quando amamos alguém, sofremos ao vê-lo tomar decisões que podem trazer dor e sofrimento. Muitas vezes sentimos impotência porque não conseguimos mudar o coração de outra pessoa. Gostaríamos de encontrar as palavras perfeitas, o argumento ideal ou a atitude capaz de resolver tudo imediatamente. Mas Deus nos lembra que a transformação do coração humano é obra do Espírito Santo. Por isso, antes de tentar mudar alguém, precisamos permitir que Deus transforme a nós mesmos. A maneira como tratamos aqueles que se afastaram pode aproximá-los ainda mais de Cristo ou afastá-los ainda mais dele. Se nossas palavras forem marcadas apenas por críticas, condenação e julgamento, dificilmente refletiremos o caráter de Jesus. Mas quando nossas atitudes são moldadas pelo amor divino, nos tornamos instrumentos que Deus pode usar para tocar vidas. A lição, então, nos leva a um exemplo extraordinário encontrado no Novo Testamento. A história de Pedro. Poucas horas antes da crucificação, Pedro afirmou que jamais abandonaria Jesus. Contudo, naquela mesma noite, negou conhecer o Mestre 3 vezes. Foi uma queda dolorosa. Humanamente falando, muitos poderiam considerar Pedro um caso perdido. Mas Jesus enxergava além daquele momento de fracasso. Em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, Cristo disse: Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Que declaração maravilhosa! Antes mesmo da queda acontecer, Jesus já estava intercedendo por Pedro. Depois da ressurreição, encontramos outro momento emocionante em João capítulo 21. Jesus não rejeitou Pedro por causa de seu erro. Pelo contrário, aproximou-se dele e perguntou 3 vezes: Você me ama? Não era uma condenação, era uma restauração. Cristo estava reconstruindo a confiança daquele discípulo e devolvendo-lhe a missão. O resultado dessa restauração foi extraordinário. O mesmo Pedro que negou Jesus diante de algumas pessoas, tornou-se o poderoso pregador que anunciou o evangelho a multidões no dia de Pentecostes. Isso aconteceu porque Jesus nunca desistiu dele. Essa história traz uma lição preciosa para todos nós. Talvez alguém que amamos esteja vivendo seu próprio momento de afastamento espiritual. Talvez hoje essa pessoa pareça indiferente às coisas de Deus. Talvez rejeite conselhos, ignore convites ou demonstre pouco interesse pela fé. Porém, assim como Cristo intercedeu por Pedro,
Ele continua intercedendo por aqueles que se afastaram. Imagine uma certa mãe que durante anos orava por um filho que havia abandonado completamente a vida espiritual. Sempre que tentava conversar sobre religião, ele mudava de assunto. Com o passar do tempo, ela percebeu que insistir constantemente estava criando barreiras. Então decidiu fazer algo diferente. Continuou orando diariamente, mas passou a demonstrar ainda mais amor, paciência e interesse genuíno pela vida dele. Quando ele enfrentava dificuldades, ela estava presente. Quando precisava de apoio, ela oferecia ajuda sem cobranças. Quando cometia erros, ela o tratava com graça e respeito. Anos depois, durante uma fase difícil da vida, aquele filho começou a se lembrar da fé que aprendera na infância. Mas, acima de tudo, lembrou-se do amor que havia recebido. Aos poucos, seu coração se abriu novamente para Deus. A influência mais poderosa não veio de discursos longos, mas de uma vida que refletia o caráter de Cristo. É exatamente isso que a lição enfatiza. Nosso testemunho possui um impacto enorme sobre aqueles que amamos. Não apenas nossas palavras, mas também nossas atitudes, nossas escolhas e nossas reações diante das dificuldades. Ellen White escreveu algo muito profundo ao afirmar que o argumento mais forte em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Pense nisso por um momento. O argumento mais forte não é uma discussão vencida, nem um sermão eloquente ou uma explicação teológica complexa. É uma vida transformada pela graça. Quando as pessoas observam alguém que mantém a paz em meio às tempestades, que continua amando quando é ferido, que demonstra esperança mesmo diante das dificuldades e que trata os outros com bondade, elas percebem que existe algo diferente. E esse algo diferente é a presença de Cristo. Por isso, a lição nos convida a entregar ao Senhor toda tristeza, ressentimento, frustração e sentimento de condenação que possamos carregar em relação a quem se afastou. Deus deseja substituir essas emoções pelo amor que vem dele. Um amor que não desiste, um amor que continua acreditando, um amor que continua orando, um amor que continua esperando. Talvez você esteja orando por alguém há muito tempo. Talvez os resultados ainda não sejam visíveis. Mas lembre-se, Deus continua trabalhando. O mesmo Senhor que restaurou Pedro, que trouxe Israel de volta tantas vezes e que prometeu reunir seu povo novamente, continua atuando hoje. Que possamos sair deste estudo fortalecidos pela certeza de que Deus não abandona seus filhos. Seu amor permanece firme. Sua graça continua alcançando aqueles que estão longe. E através de nossa vida, nossas orações e nosso testemunho, Ele pode tocar corações de maneiras que jamais imaginamos. Se esta recapitulação edificou seu coração, inscreva-se no canal Tesouros da Lição da Escola Sabatina. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e escreva nos comentários. Senhor, ajuda-me a amar como Tu amas. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles por quem você tem orado. Até nossa próxima recapitulação.